Apoio Cronos. Casas da Água. Bem-vindos, amigos do nosso condomínio hoje para mais um programa, sempre com apoio da Cronos Segurança e também da Casas d'Água, a parceira dos condomínios. E o nosso tradicional abraço ao professor Sionésio da Cronos Segurança e também ao senhor José Nitro da Casas d'Água. E um grande abraço ao senhor Alfred Heilmann, que é o presidente do Sindiconde, o sindicato dos condomínios aqui da região da Grande Florianópolis, que é o realizador do nosso condomínio hoje, que hoje traz uma informação muito importante para todos os brasileiros e não brasileiros. Vamos falar sobre o controle da dengue, não só da dengue também. Conosco no estúdio, o enfermeiro, mestre em planejamento territorial e desenvolvimento socioambiental, ambos graduado pela UDESC e atualmente coordenador do programa de controle da dengue da nossa Secretaria do Estado da Saúde. João Fuch, obrigado por estar no nosso condomínio hoje. Obrigado também, eu que agradeço o convite. Você já deve ter dado muitas entrevistas por aí, né, João? Várias, né? Nos últimos... A gente está num momento com uma transmissão bastante intensa, não só em Santa Catarina, mas no país como um todo. Então isso gera uma demanda bastante grande de informação e de orientação à população. E a população já tem informação suficiente ou ainda está desinformada, relaxada nos cuidados? Acho que a informação está bem disponível, está bastante divulgada por vários meios de comunicação, mas ainda falta a conscientização, falta executar essa ação, colocar em prática esse conhecimento. O empenho de cada um, pegar a sabedoria, pegar a informação e transformar em... Claro, a informação está disponível, agora tem que transformar essa informação em ação, né, para que a gente realmente tenha a gente precisa nesse momento de transmissão, e não só de dengue, a gente tem agora outras doenças circulando no país, que é a chikungunya e o zika vírus. Sim, a gente tem que ter De onde que vem esse nome chikungunya? Vocês têm ideia? Chikungunya é derivado de um idioma de um povo da África, que quer dizer que é a pessoa que se curva. Porque a chikungunya, uma das características dela são as dores articulares muito intensas. E isso limita muito a pessoa, inclusive com dificuldade para fazer atividades do seu dia a dia. Então chikungunya quer dizer isso, a pessoa que se curva em decorrência dessas dores causadas por esse vírus. Nas articulações, exato, principalmente. Mas ela eu ouvi falar que ela tem sintomas muito semelhantes à dengue e também à zika, não? As três doenças têm sintomas bastante semelhantes. Um ou outro acaba se ressaltando, mas na forma clínica, para diferenciar uma da outra é bastante difícil. Elas têm sintomas muito parecidos. E como é que se faz a diferenciação, o diagnóstico? De que tipo é? É com exames laboratoriais, né? Então, a gente tem que ver a suspeita clínica, identificar alguns sinais e sintomas, porque, por exemplo, uma pessoa que não tem uma dor articular intensa, que é a característica da chikungunya, não tem por que ser suspeito dessa doença. Então a gente precisa analisar os sintomas e em cima desses sintomas solicita os exames laboratoriais, certo, que vão mostrar se existem, qual dos vírus que a pessoa contraiu. E quais que são os sintomas, assim, para quem estiver sentindo alguma coisa, saber se pode ser a dengue ou a zika? Ou mesmo a chikungunya já sabe porque é com dor nas articulações. Sim, isso. Da chikungunya, como já falou, o comum, mas que mais aparece são as dores articulares. Claro, vem associado com outros sintomas, como a febre alta, é característico, pode ter prostração, pode ter dores pelo corpo, esses também são todos sintomas, mas a dor articular seria o principal sintoma. Para a chikungunya? Para a chikungunya. Para a dengue, são sintomas bastante amplos, então a gente pode ter a febre, que também é característico de dengue, febre alta, vai ter dores atrás dos olhos, pode ter dores de cabeça, dores pelo corpo. Coriza, mal-estar? Não, mal-estar sim, a coriza não, porque são sintomas respiratórios não aparecem nessas doenças. Coriza é para resfriado. Isso, quando a gente pensar em resfriado, em doenças, gripe, agora que está circulando com vários vírus, a gente vai ter sintomas respiratórios, como a coriza, por exemplo. E a zika, a característica dela são as manchas avermelhadas pelo corpo. Manchas grandes, pequenas? Não, um vermelhidão, pontos vermelhos, né, que causam bastante coceira. A febre nem sempre vai acontecer na pessoa que tem zika vírus, que contraiu o vírus do zika. Mas essas manchas avermelhadas pelo corpo, elas na maior parte dos casos acontece e causam muita coceira. Em qualquer área do corpo? Sim, principalmente em tórax, em membros, mas pode acontecer em todo o corpo, essas manchas vermelhas. E claro, ela vem acompanhada também de dores articulares, não tão intensas como na chikungunya, mas pode acontecer também. Né? Pode ter edema nessas articulações, pode ter febre ou não, mas o característico são as manchas
vermelhas que causam coceira. Uhum. Legal, dá para diagnosticar mais ou menos, né? Sim. E você estava dizendo que em todo o Brasil está havendo a incidência dessas três? Sim, desde o ano passado. Ano passado foi o país vivenciou uma grande epidemia de dengue. Em 2014 nós tivemos a entrada do vírus chikungunya no Brasil. Em 2015, início do ano, se começaram a identificar os primeiros casos de Zika vírus. Ainda não numa proporção tão grande como o dengue, mas com potencial de transmissão da mesma forma, né? Porque quem transmite as três doenças é o mesmo mosquito. É o mesmo danadinho. É o Aedes aegypti. Então a gente teria a condição de transmitir qualquer uma dessas três doenças, tanto no Santa Catarina como no país. E qual região no país assim tem maior incidência? Esse ano e ano passado principalmente foi a região sudeste. O estado de São Paulo concentrou o maior número de casos de dengue. Maior população, de repente, facilita a disseminação? Também, e a condição que eles vivenciaram, né? Uma falta de água muito intensa, então o que aconteceu? A população acabou... Relaxando na higiene? Nem relaxando, mas precisou acumular água de alguma forma, guardar água de alguma forma, já que não tinha, e os reservatórios de água que foram utilizados eram inadequados, ou ficavam abertos, ou não estavam vedados adequadamente. O mosquito achou as condições para se reproduzir. Então essa é uma das situações que levou a região, né, e a situação, e o estado de São Paulo principalmente, a ter esse número de casos. E o planeta inteiro está sendo afetado por essas três? Dá para chamar epidemia já? Já a dengue a gente vivenciou para uma epidemia, né? No passado, as outras também, de uma forma geral, já são... Em alguns locais já existem epidemias dessas doenças. Na verdade, elas não estão no mundo todo. O mosquito Aedes aegypti é um mosquito que vive em área tropical. Então, se a gente pegar a faixa tropical, que vai incluir a África, uma parte da Ásia, a própria América do Sul, locais onde já vem historicamente tendo transmissão dessas doenças. Embora a gente não pode esquecer que a gente está tendo uma mudança climática bastante significativa. Pode estar em qualquer lugar, né? Hoje ele pode se disseminar em qualquer lugar. Em áreas até então que ele não estava, está sendo encontrado. Então existe um risco de transmissão no mundo todo. Mas tem um programa também mundial de controle, de combate. Todos os países de alguma forma desenvolvem alguma ação, né? Então o país já desde há vários anos vem desenvolvendo programas de combate, de controle ao Aedes aegypti para tentar conter essas doenças. Tem vacina para isso? Para prevenir? Chikungunya e Zika a gente não tem nenhuma vacina. Dengue tem uma vacina que foi até liberada pela Anvisa há pouco tempo. Eu acredito que ainda não está sendo comercializada, só que ela não tem... A dengue, existem 4 sorotipos de dengue. Então a pessoa pode pegar dengue 4 vezes na sua vida. Olha. E essa é a dificuldade da vacina, de achar uma vacina que imunize contra os 4 sorotipos. Então a vacina que tem hoje disponível, ela tem diferentes... porcentagens de imunização para os sorotipos. Então, alguns acabam imunizando mais, outros menos. Então, mesmo tomando a vacina, a pessoa não vai ter garantia de que vai estar imune contra todos os 4 sorotipos. E essa é uma dificuldade da criação da vacina da dengue, né? Encontrar uma vacina eficaz contra os 4 sorotipos desse vírus. Mas a Fiocruz continua as pesquisas, seguramente? Continua. A Fiocruz, né? O Instituto Butantan também tem pesquisas para... Em fase bem avançada para desenvolver vacina para essas 3 doenças. Estamos aqui no nosso condomínio hoje, o programa do Sindiconde, com apoio da Cronos e também da Casas d'Água, conversando com o atual coordenador do programa de combate à dengue da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, que é a Secretaria de Estado da Saúde, né? E você coordena também, é você que coordena a sala de situação, é esse o nome da sala? Isso, eu acabo não coordenando, eu faço parte da sala, né? Mas esse é o nome, é uma sala de situação, justamente para acompanhar a situação. Isso, o nome já diz o que ela significa. E embora pareça que é uma grande estrutura, que a gente tem uma mega operação, na verdade é um local onde a gente reúne diversas secretarias, cruza informações. Isso, para discutir, para envolver outras áreas. Acho que isso é importante a gente falar. Dengue, ou mesmo não pensando só em dengue, o Aedes aegypti, né? O controle do Aedes aegypti não é uma ação específica somente da saúde. Ela tem que envolver outras áreas. Obras, infraestrutura, educação, meio ambiente. Então a sala acaba unindo esses outros parceiros, essas outras secretarias, para discutir ações integradas de controle ao vetor. Junto também com o Exército, bombeiros, todas... Sim, Defesa Civil, a gente tem vários parceiros, né? Não só dentro da Secretaria
do governo do estado, mas fora do governo também, como os bombeiros, o exército, que também estão participando. E ali discutem ações conjuntas para combate e prevenção. Isso, a sala foi implantada em dezembro de 2015. É recente. Desde dezembro, né, até como nível federal criou sua sala também, os estados também criaram suas salas. E desde dezembro a gente implantou a sala aqui no estado e vem discutindo ações e colocando em prática ações também, né, para a gente tentar diminuir ou controlar essa população desse mosquito. E que ações são essas, João? Já que não adianta remediar, tem que prevenir. Que ações? Certo. A gente, hoje no estado a gente tem 41 municípios infestados pela Aedes aegypti. 41 dos 295. Então, 43. O que é esse município infestado? É aquele que tem uma presença do Aedes aegypti de uma forma bastante intensa, que vem ao longo do tempo mostrando, identificando o vetor e vem se mantendo também, numa condição que poderia manter a transmissão de qualquer uma dessas doenças. Não tem a doença, mas tem o mosquito portador. Alguns o ainda, vetor, como chama? Isso, o vetor. Algumas não têm doença ainda. Outras já têm vetor e doença. O risco de ter o vetor é que a consequência de ter o vetor é provavelmente a doença. Então, nesses municípios vem se realizando uma intensificação das atividades, com visita aos imóveis principalmente, né? Visitas, ciclos menores. Então, periódicos. A gente teve agora no início do ano 2 ciclos mensais de visita em todos os imóveis dessas áreas infestadas para eliminar criadores, para orientar a população, né? Envolvendo parceiros como o Exército, que atuou principalmente aqui no município de Florianópolis, em parceria com o município. Os bombeiros também atuaram em vários municípios, inspecionando o depósito de difícil acesso, que a gente acaba não olhando no dia a dia, né? Sim, a caixa d'água, a calha, que são depósitos que ele também procura, laje. E vocês podem entrar em imóveis fechados, terrenos abandonados agora, inclusive, né? Isso, tem uma medida provisória 712 que permite, né? Existe um trâmite que tem que ser seguido, mas que dá condições para entrar em imóveis fechados e abandonados. Só para essa questão também, né? Não é chegar lá e fazer vistorias fora do campo da dengue? Não, para essa finalidade que eu falei, apesar de ter a medida provisória, tem todo um trâmite que tem que ter seguido, não é simplesmente entrar e tem todo um caminho a ser seguido para se conseguir entrar nesse imóvel, mas ela permite, ela deu base para que os agentes consigam entrar nesses imóveis também. Certo. Acompanhados da autoridade, né? Bombeiro, polícia ou coisa assim, né? Ou só o pessoal da vigilância? Não, só o pessoal da vigilância já pode... Tem que ver qual é a situação. Em algumas situações você vai ter que ser acompanhado. Em algumas não tem necessidade. E esses 43 municípios que já apresentam o Aedes aegypti, em que região do estado, mais ou menos, a maioria fica? 41 municípios. Isso, são os infestados. De forma geral, eles estão localizados no litoral e na região oeste do estado. Nos extremos do estado? Nos extremos. Olha que interessante, por que será isso? E o maior número no oeste, principalmente, né? Onde, historicamente, alguns municípios do oeste já tinham uma infestação de anos anteriores. Então, isso também acaba facilitando a proliferação. Que o mosquito vá a outras áreas, porque o mosquito está parado ali, mas ele acaba indo de forma passiva. Então a gente tem um transporte muito intenso, tem uma circulação de pessoas, isso facilita que o mosquito... Pegue uma carona no Claro, ônibus. Vá de forma passiva, de ônibus, né? Claro, de várias formas e vá para outros municípios. E uma pessoa contaminada que seja picada por um mosquito, esse mosquito também se torna transmissor, não? Sim, a pessoa, a gente chama na epidemiologia que existe um período de viremia. Período de viremia. Viremia. Isso. O que é essa viremia? Né? É um período onde o vírus vai estar em maior número no corpo da pessoa que contraiu esse vírus. Então, nesse período de viremia, se o mosquito picar essa pessoa, ele vai contrair o vírus também. Então, quando a gente... Só nesse estágio da doença? Nesse período, embora é um estágio vários dias. Se pensar em dengue, esse período vai um dia antes do início dos sintomas até o 6º dia do início dos sintomas. Então, seria um período de 7 dias... Em que o mosquito picando essa pessoa, ele vai se contaminar com o vírus. Aí tem um período de incubação no vírus que leva em média 10 a 12 dias. Para manifestar sintomas? Não, no mosquito isso ainda, né? O mosquito picou, ele incuba esse vírus, a partir de 12 dias ele pode começar a transmitir para outras pessoas. É rápido, hein? É rápido. É muito rápido. E a pessoa infectada, quanto tempo para começar a apresentar sintomas? Varia muito de doença para doença, mas em média de todas elas é num período de 10 a 14 dias. Algumas podem ser, esse é um período até 14 dias, mas a gente vê que de 5 a 6 dias já aparecem os sintomas, na maior parte dos casos. E a vigilância epidemiológica aqui tem laboratórios, é o LACEN?
Isso, os Laboratório exames... Central? Laboratório Central de Saúde Pública. Então, exames de dengue, chikungunya e zika, as amostras devem ser encaminhadas para o LACEN, que eles vão estar realizando o diagnóstico de qualquer uma dessas doenças. Embora ainda a zika não se faça o diagnóstico aqui no estado. Existem alguns laboratórios de referência que estão fazendo esse exame ainda, mas o LACEN recebe e encaminha para o laboratório de referência. Ele já elimina a hipótese de dengue e zika e, para confirmar, é um segundo laboratório. Isso. Muito bem. Seu Alfred Hyman mesmo sugeriu, é possível alguém que mora no 10º andar de um condomínio contrair ser infectado pelo Aedes aegypti? Pode. Apesar de parecer bem improvável, mas pode sim. Uma característica do mosquito é que ele voa em média entre 1 metro e 1,5 metro. Do chão? Isso, do chão. Ele não é um mosquito de voar isso. muito alto. Até pode, mas é mais ou menos até 1,5 metro que ele acaba voando. Então ele acaba não procurando alturas, mas que nem a gente já falou do transporte de município para outro que ele pode ir de forma passiva. Num condomínio ele também poderia ir de forma passiva, numa sacola, num elevador. Ele vai acabar chegando lá em cima, se ele encontrar as condições necessárias para se reproduzir lá, é um risco para as pessoas que estão lá nesse andar também. Até no 10º andar tem que tomar cuidado então com criadouros, é criadouro que se chama? Criadouros, é importante. Eu falei, embora ele não vá naturalmente, vá de forma passiva, mas ele pode estar chegando, então tem que evitar qualquer local que possa acumular água também, em qualquer andar do condomínio, para não ter risco. E alguém que tem vasos, flores e que acumula água, de quanto em quanto tempo é recomendável limpar, trocar, botar areia, essas coisas? O recomendável é que não tenha, que não tivesse, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo que continua, às vezes gosta de ter, ou é um hábito, ou alguma coisa que já vem da família, então acaba tendo. Uma característica do mosquito, pensando na mesma coisa do voo, na mesma linha do voo, ele de ovo a mosquito adulto, isso leva a média desse período é de 7 dias. Ciclo do ovo para um mosquito adulto? Do ovo a mosquito adulto, 7 dias. 7 dias. Então veja que é um ciclo bastante rápido. Então se a gente tem um vasinho de planta, uma planta aquática que está lá, a cada 7 dias, se essa água não for retirada ou não for trocada, já é um a gente potencial... vai ter provavelmente um local onde o mosquito vai estar se reproduzindo. E acho que outra característica importante é que o mosquito não deposita os ovos diretamente na água. Ele deposita nas paredes do depósito. Onde fica próximo à água. Isso, a hora que encostar os ovos, entrar em contato com a água, esses ovos vão eclodir. E esses ovos, eles podem, se por acaso aquele depósito ficar sem água, esses ovos podem permanecer lá por um período maior de 1 ano. 1 ano? Então, às vezes o vasinho está lá, por algum motivo ficou sem água, mas o ovo continua lá. Então daqui a 1 ano, se voltar a ter água nesse vasinho, nesse pratinho, os ovos voltam ao seu ciclo e podem se tornar mosquitos. Olha que coisa, então limpar mesmo, não manter possíveis depositórios de água. É melhor evitar. A gente, se não quiser evitar, alguns cuidados importantes. Então, por exemplo, o vasinho de planta. Direto ali no olho do telespectador, vasinho de planta. Vasinho de planta é ter areia até a borda. De uma forma que não acumule água, embora é importante ter cuidado, porque a areia com o tempo vai saindo também. Então, se ela sair, ele volta a acumular água. É melhor evitar, como eu falei, evitar. A gente evitando de ter esses locais, não tem potenciais criadores do Aedes aegypti. Se não puder evitar, então cuidados, trocar água uma vez por semana, lavando esse depósito que tem, porque os ovos vão estar depositados ali, ou ter areia, para que não acumule água nesses locais. Qual é quanto dura a vida de um mosquito? Em média é 30 a 35 dias o mosquito. Bastante. A fêmea do mosquito nesses 30 a 35 dias coloca de 400 a 600 ovos. 600 ovos em um mês? Então vejam que a reprodução é rápida e numa grande quantidade. E todos os filhotes portadores já vêm com o vírus? Não necessariamente. Porque se a mãe estiver infectada com o vírus, os ovos, esses novos mosquitos já podem vir infectados com o vírus. Se ela não estiver infectada, eles acabam também não nascendo com o vírus, mas podem picar uma pessoa e contrair. Pode picar e contrair, né? E telas na janela nas janelas do apartamento, da casa, é recomendável, João? É recomendável. Lembrando que são medidas de proteção individual, ou se protegendo quem está ali dentro daquela casa, daquele apartamento. É importante uma barreira impedindo que o mosquito entre. Só que a gente tem que lembrar que as outras medidas são importantes também. Não adianta eu ter as telas na minha casa, mas aí dentro de casa ou fora de casa ter vários depósitos com água. Então o mosquito vai continuar se proliferando, se reproduzindo, a tela só vai impedir que ele entre. Mas no momento que eu abrir a tela, que eu esqueci ela aberta, ele vai entrar. Sim. Então tem que ser
Esse e tem que ser casada. A tela é importante, mas tem que se pensar também no ambiente. Então, de estar olhando no ambiente, e até não só fora de casa, mas dentro de casa também, locais que possam estar acumulando água, que eu falei, buscando eliminar esses locais, se não puder eliminar, mas adequar eles, né, para que não acumulem água. Tomar as providências para que não tenha possibilidade de depositar ovos. E dentro de um condomínio, não é só responsabilidade de um morador ou outro, ou do síndico ou do porteiro. Eu acho que todos têm que estar vigilantes, né? E não só... O dengue, como eu falei, não é um problema só da saúde, é um problema de todos, né, de várias áreas. E não é só do poder público, é de toda a sociedade. Todos têm que estar envolvidos para que a gente tenha uma ação efetiva, né, e que evite transmissão em nível epidêmico dessas doenças. Então, todo mundo tem que estar fazendo a sua parte. Então, no condomínio, cada morador é responsável pelo seu local de moradia, mas também pela área comum. Então, se cada um fizer, e não é uma grande ação, é uma ação de uma vez por semana, fazer uma vistoria, olhar qualquer local que possa estar acumulando água. E aí a gente fala muito do vasinho de lixo, mas a gente tem que pensar, atrás da geladeira, esses modelos novos, tem um depósito de acúmulo de água. Então a gente também tem que estar verificando. A calha é um o ar-condicionado que... Dependendo do ar-condicionado, se não tem se o escoamento da água, ele acaba acumulando água, ele pode estar servindo de criadouro. Aquele ralo, às vezes é muito comum dentro de casa a gente ter mais de um banheiro. E às vezes um banheiro é pouco utilizado. Então, aquele ralinho que está ali, ou até mesmo o bacio, o vaso sanitário, ele pode estar servindo, se não é utilizado com frequência, porque o mosquito precisa de água parada. Então, se aquele vaso sanitário não é usado com frequência, ele pode servir de criadouro. E ele consegue entrar no buraquinho do ralo e... Consegue. Alcançar a água lá. Então, o ralo que não está sendo usado, é bom colocar uma tela ou um saco plástico para que ele não consiga acessar e depositar os ovos ali. Olha, então... o envolvimento de todos, né? Para a gente conseguir ganhar essa parada. E o telespectador, internauta que detectar ali alguma coisa, a quem ele se reporta? A vigilância sanitária, aos bombeiros? Como é que ele pode levar essa informação? Muitas ações o próprio morador já consegue realizar. Então, identificou alguma situação dentro da sua casa, dentro do seu domicílio, já pode estar tentando resolver, que nem eu falei, um ralinho colocando uma tela, olhando a geladeira com frequência, tirando os pratinhos de água. No condomínio, uma área que tem acúmulo de lixo, alguma coisa assim, já está eliminando, falando com o síndico. Né? Se encontrar situações que não consiga resolver, ou às vezes até um terreno ao lado, um terreno baldio, que tem um acúmulo de entulhos, de lixo, de depósito possa acumular água, que procure as secretarias municipais de saúde. Né? Os programas de controle da dengue, os municípios, todos eles têm um programa que está estruturado. Então, e normalmente esse programa está na Secretaria Municipal de Saúde. Então, procure a Secretaria Municipal, às vezes teria que ver cada secretaria, mas tem meios de comunicação, tem telefone, às vezes tem e-mail, tem uma ouvidoria. Sim, já é bastante difundido. Isso, acho que cada morador que vê no seu município, qual é o canal, avisar para que o programa às vezes não vai conseguir resolver todas as situações, mas vai conseguir encaminhar para os setores responsáveis, para que aquele problema seja resolvido. E o SUS se responsabiliza, oferece tratamento se necessário. Sim, acho que de qualquer forma, pessoa que tem sintomas, e isso é importante a gente destacar, não se automedique. Né? Não tome medicação por conta própria, porque, por exemplo, na dengue, alguns medicamentos podem agravar o quadro. Sim, da hemorragia, né? Isso, principalmente casos graves de dengue, né, que podem ter sintomas hemorrágicos. Então, que procurem um atendimento, né, uma unidade de saúde, a rede assistencial para que receba o diagnóstico e o tratamento adequado. Certo. Você citou há pouco que existem 4 tipos de dengue, a pessoa pode contrair a dengue 4 vezes e cada vez um tipo? Isso, o vírus que causa dengue, ele é dividido, existem 4 tipos, 4 sorotipos. Então a pessoa pode pegar até 4 vezes, porque se forem sorotipos diferentes, a pessoa acaba contraindo dengue 4 tipos. Então se eu pegar o sorotipo 1, eu acabo ficando imune contra aquele sorotipo, mas eu posso pegar ainda o 2, o 3 e o 4. Então, aí depois do 4 também está imune a tudo, pode só andar. Que uma consequência de pegar dengue mais de uma vez é a gravidade. Então como o organismo já está sensibilizado, ele pode desencadear uma reação imune mais intensa.
e levar a casos graves. Então é um risco pegar dengue mais de uma vez. Não há risco de falência de órgãos, atacar algum órgão severamente? O que acontece na dengue é uma desidratação, uma perda de líquidos e que pode levar à gravidade. Então isso tem várias consequências, né? Então pode ter comprometimento de órgãos, se for um caso grave pode ter várias complicações. E existem armadilhas que a gente possa construir? Eu ouvi falar de alguns com garrafa PET, armadilha, isso funciona? Também ajuda? Então, é uma medida paliativa. A gente não recomenda o uso dessas armadilhas. Por que a gente não recomenda? É como a gente falou das telas. Fiz a armadilha, agora está tá tudo bem, não tem mais problema. Mas, e aí o mosquito, como ele se adaptou muito bem às nossas características do dia a dia. O mosquito ele não deposita ovos em um depósito só. Ele deposita em vários depósitos os ovos. Então ele vai depositar na armadilha, mas vai depositar em todos os outros depósitos que ele encontrar. Então a armadilha dá uma sensação de falsa segurança, que parece estar resolvendo o problema e não está. A melhor ferramenta é eliminar qualquer local que possa acumular água. Maravilha. Para a gente evitar locais de reprodução. E aqueles que a gente não pode eliminar, adequar. A caixa d'água a gente não vai eliminar, mas a gente vai cobrir ela adequadamente. Uma piscina a gente não vai eliminar, mas vai tratá-la adequadamente ou fazer uma rotina de limpeza para que não se torne um criador. A manutenção, Isso. Né? E uma coisa que eu acho bem importante para fechar, que você citou, é evitar a automedicação. Né? Isso pode complicar. Que a gente falou, alguns medicamentos podem causar uma gravidade. Então tem que evitar a automedicação, procurar um atendimento para receber o tratamento adequado e não evoluir para uma gravidade. E isso aqui ajuda, João? Resolve? Da mesma forma que a tela, né, e a armadilha, é paliativo. Paliativo. Né? Ele vai matar o mosquito adulto ali no momento, mas a gente tem que eliminar os criadores, né? Se os criadores continuar lá, Porque hoje a gente tem um mosquito, mas como a gente falou, 400 ovos, de 400 a 600 ovos, em poucos dias eu vou ter vários outros mosquitos, então ele vai ser paliativo. A proliferação tem que bastante ficar de olho, rápida. né? Porque depois, para controlar, eu ouvi dizer que a cada R$1 investido em saneamento, economiza-se R$4 no futuro em hospital. É essa a proporção mesmo? Claro, é muito mais barato a gente investir em prevenção, em evitar a doença, do que com tratamento. Com tratamento a gente tem toda uma consequência. E não só consequências diretas com tratamento, indiretas também. As pessoas vão perder dias de trabalho, vão ter dificuldades na sua rotina. Então isso tudo leva a um gasto muito maior do que se a gente estivesse fazendo prevenção. Olha, João, muito obrigado por ter vindo. Parabéns aí pela clareza, tranquilidade e conhecimento, né, que você demonstra sobre o assunto. Faltou referendar, reforçar alguma coisa assim para o telespectador internauta, para a gente fechar o nosso condomínio? Acho que reforçando, né, evitar, quando a gente pensa em dengue, chikungunya e zika, hoje quem transmite essas doenças é o Aedes aegypti. Então a melhor ferramenta, a melhor forma que a gente tem de evitar qualquer uma dessas doenças é evitar locais onde o mosquito Aedes aegypti possa se reproduzir. Então vistorie seu condomínio, seu local de residência uma vez por semana, elimine aqueles depósitos que estão acumulando água, ou adeque aqueles que não podem ser eliminados. Se a gente fizer isso como rotina, se cada um fizer isso como rotina, a gente não vai ter essas doenças em nível epidêmico aqui no estado. Maravilha. Parabéns de novo, João. Obrigado. Enfermeiro pela UDESC, também mestre em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental, também pela UDESC, dessa vez lá em Chapecó, o mestrado, né? Pois só esse título já vale um bate-papo, né? Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental. Para uma próxima conversa. E o João Fuch, é o coordenador do Programa de Controle da Dengue, da DIVE, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde, né? Isso. É isso aí. Obrigado. Obrigado você, telespectador internauta. E tem a reapresentação desse nosso condomínio hoje. O inédito é toda quinta-feira, às 5 da tarde. A reapresentação é aos sábados, às 7 da noite e também às segundas-feiras, 21 horas. E tudo fica disponível no sindiconde.com.br. E o Sindiconde está à sua disposição para você ir lá tirar as suas dúvidas, conversar com o Sr. Alfred Heilmann, tem o Gustavo, tem o Renato, tem a Isabel, tem o corpo jurídico, uma biblioteca para você levar a vida do seu condomínio a uma boa gestão e uma boa convivência. E com segurança aqui, né? Com segurança sanitária. Segurança sanitária, é essa a expressão? Pode ser também, não deixa de ser, né? Todo cuidado, né? Claro. Todo cuidado é bem-vindo.
Até o próximo Nosso Condomínio Hoje, com apoio da Cronos e também da Casas d'Água. Apoio Cronos. Casas d'Água.